Carta aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 6, versículo 20, diz assim o verso: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero também, antes de deixar essa palavra, louvar a Deus pela vida nosso amigo pastor Nonato. Deus abençoe o senhor, todos os nossos irmãos e o nosso pastor presidente. É bem sabido dos irmãos que hoje nós estamos nesse culto de Santa Ceia, esse culto de gratidão, aonde nós estamos aqui como povo de Deus, como nação eleita, como povo adquirido, para juntos agradecermos, glorificarmos esse Deus. Bem sabemos que a primeira carta do apóstolo Paulo, na verdade, ela se torna uma segunda carta. Se você olhar no capítulo 5, versículo 9, se não me falha a memória, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: já por cartas vos escrevi, que não vos associeis com a prostituição. Então, essa primeira carta, sendo uma segunda carta do apóstolo Paulo, essa primeira epístola do apóstolo Paulo, ele escreveu para primeiro responder muitas perguntas que surgiram naquela igreja de Corinto. A segunda coisa, o apóstolo Paulo lança muitos ensinamentos nessa primeira carta. É por isso que nós precisamos entender e olhar para a palavra de Deus, que essa palavra na sua completude, ela por completa, ela é a palavra de Deus. No capítulo que nós lemos, no capítulo 6, Paulo está falando sobre os membros e o corpo que fazem parte desses membros, ou vice-versa. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 16, e ele fazendo uma símile, uma confirmação, no capítulo 6 e versículo 19, dessa mesma carta que nós lemos e estamos falando, ele vai falar que nós somos o corpo, a morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que essa morada, ela não precisa ser morada qualquer, ou ela não pode ser uma qualquer morada. Essa morada tem que ser santificada, purificada, limpa, regenerada todos os dias, porque dentro de você habita o Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer: olha, o preço que eu paguei. Quando eu olho para a primeira carta de Pedro também, ele usando as palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer: vós não fostes comprado com uma coisa corruptível, como a prata, o ouro ou vice-versa. E alguém pergunta: mas Pedro, qual foi o preço que foi pago por nós lá naquela cruz? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: o preço que ninguém pode pagar foi o sangue carmesim, o sangue de Jesus. É por isso que nós, como igreja, como povo eleito, como a igreja do arrebatamento, uma igreja que não espera Jesus ontem, não, nós esperamos Jesus todos os dias, mas precisamos esperá-lo, dando glória a Ele, exaltando a Ele, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para Apocalipse, nós estamos enfrentando o próprio apóstolo Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, que ele deixa o judaísmo de lado, a tradição, as coisas mais importantes para Paulo era o templo, a tradição e a lei. Mas quando ele se encontra com Jesus de verdade, no capítulo 1 e verso 16 de Romano, ele vai dizer: eu andava errado, enganado, o evangelho que eu não devo me envergonhar é o evangelho de Jesus, porque é o evangelho transformador, renovador, restaurador. Esse evangelho, igreja de São Luís Gonzaga, e eu finalizo agora, este evangelho que te abraçou, este evangelho veio de Cristo Jesus. E a igreja hoje, mais uma vez, tem um hino que diz: pode ser hoje a volta do rei. A igreja do arrebatamento, eu quero dizer, hoje pode ser a nossa última ceia. Então levante a tua mão e dê um glória a Jesus.